Olá! Chegando para mais uma live. Vamos aguardar que o pessoal vá chegando. Eu vou começar colocando o título aqui da live. Oi, Fá! Olá, olá a todos que estão chegando. Eu tô colocando aqui o título da nossa conversa de hoje. E eu vou fixar o comentário para que quem vai chegando... Olá, mana! As duas irmãs pontuais! Adoro! A Laís já tá aqui entre nós. Que bom, que bom! 5 horas da tarde aqui em Los Angeles, 9 horas da noite por aí no Brasil. Feliz de estar aqui com vocês mais um domingo. Hoje um pouco diferente do que eu tenho acostumado fazer as lives todos os domingos. Hoje eu vou acabar falando mais, né? Normalmente eu convido o profissional e ele explora bastante o tema, enfim, do dia. E o nosso tema de hoje é a minha experiência com a mesa quântica estelar. Léo, obrigada. Então, na verdade, eu vou fazer um relato de experiência. E quem vai participar da live comigo é a Laís, que é psicóloga, que é terapeuta quântica e é a responsável por realizar a mesa quântica estelar, né? Então a ideia da nossa conversa de hoje é que eu possa conversar e falar um pouco dessa minha experiência, como é que as coisas decorreram comigo, como é que tudo aconteceu. E a Laís vai fazendo um pouco das explicações, por assim dizer, técnicas, né? De como eu até coloquei no post, de como a mágica acontece, como é que tudo vai acontecendo, como é que as peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça. E vocês vão trazendo dúvidas, perguntas, curiosidades que a gente vai compartilhando com vocês. Como a gente está chegando... Eu vou pedir que vocês coloquem aí os coraçõezinhos, que eu tenho pedido todo domingo, que curtam, porque dessa forma também mais pessoas vão ser avisadas pelo Instagram que a live está acontecendo, então mais pessoas vão poder se juntar a nós, que vai ser uma oportunidade também para todo mundo poder conhecer um pouco mais essa ferramenta, que eu tenho certeza aí que pode beneficiar muitas e muitas pessoas. Então, uma forma que vocês me ajudam também de levar essa mensagem além. Eu vou chamar a Laís. Para quem está chegando agora também, eu já estava falando, a Laís é a psicóloga que realiza a mesa quântica estelar, então além de psicóloga e terapeuta quântica, né? E ela é que vai estar comigo dividindo a live de hoje. Quem está entrando, sejam muito bem-vindos, se juntem a nós, a live já está entrando, olá! Oi, Tudo certinho por aí? tudo muito frio, é certinho. Tudo muito frio, final de semana foi gelado aí, né? Muito, muito. E aqui 41 graus deu hoje, tá bom? Que beleza! Olha que legal, coisa boa. Literalmente fritando. Aqui a coisa tá bem quente. Bem quente. Lais, que bom te ter de volta aqui. Pra... Exatamente 3 vezes. Exatamente 3 meses depois. Olha só, a gente tava, nos falamos essa semana para combinar também as coisas para a conversa de hoje. E aí eu tava dizendo, é a segunda vez para quem está nos acompanhando desde o início já sabe, mas algumas pessoas que talvez começaram a acompanhar as lives depois. A Laís foi a minha primeira entrevistada quando eu comecei com esse projeto. A gente estava lá no início da pandemia, lá em abril, e foi dia 12 de abril. Exatamente 12. Hoje é dia 12 de julho, então exatamente 3 meses realizando esse projeto. Vai ver que por acaso, né? De repente, como é que é, Laís? Como é a palavra? É do Do nada, nada. do nada, do nada. Nada. A gente tá aí fechando 3 meses, né? E no dia Olha, 12, coincidiu quando eu convidei a Laís para falar da mesa. Eu tava fechando algumas coisas, deve estar fechando uns 3 meses. E aí eu resgatei exatamente dia 12, que por sinal era Páscoa, tu lembra?
eu acho até que a gente tinha combinado, né, algumas coisas assim, nós vamos ter que fazer uma live sobre isso, nós vamos ter que fazer uma live sobre aquilo, e a gente tinha falado até naquela época de fazer uma live sobre a mesa e sobre outras ferramentas que eu trabalho, né, lembra? Com certeza, a gente tava tudo muito no início da pandemia, né? E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre justamente um dos motivos que me inspirou para esse projeto. E aí a Laís trouxe, a gente conversou muito sobre essa coisa da ansiedade, das mudanças que estavam acontecendo, né? E da necessidade de ficar em casa, e como que isso acabaria afetando a vida das pessoas. E, inclusive, aproveitando a deixa, todas as lives que eu já realizei até hoje, há 3 meses, estão todas disponíveis lá no YouTube, no Lúcia Petrucci de Mello. Inclusive, essa primeira conversa que eu tive com a Lá está lá. Quem, por alguma razão injustificável, não tenha tido a oportunidade de ver ainda, depois dessa live, não agora, depois vai lá no YouTube e assiste, assim como tantas outras que eu venho realizando todo domingo às 21 horas aqui. Então já tem aí bastante material com temas diversos, com profissionais de muitas áreas, falando sempre sobre promoção de bem-estar e saúde emocional, promover um pouco aí de saúde, um espaço de reflexão, de conhecimento, de ampliação, de consciência. E aí mais um domingo aqui para a gente tentar fazer isso hoje também. Tem alguém reclamando que tem letra de... Pois tem a Fá falou, tem as letras. Mas o que acontece? Se eu tiro eu tenho pena de tirar os comentários e aí a gente não vai poder ver as perguntas das pessoas que podem surgir, né? Uhum. Só não vou desativar os comentários por causa disso, senão a gente vai perder do que as pessoas podem trazer de dúvidas, né? Porque como... Dúvidas, porque como a nossa conversa de hoje é justamente para que eu possa relatar a minha experiência, e eu acho que isso também pode trazer dúvidas para todo mundo, e que a Laís possa ir esclarecendo exatamente como é que funciona a mesa quântica estelar. Então, vou deixar os comentários, tá, Fá? As letrinhas vão ficar na frente da Laís. Mas a gente vai fazendo. Então tá, né? Mas daí a gente combinou, então, que hoje eu que falo mais. Tu começa contando, né, desde como é que estava a tua vida antes, né? E depois como é que tu chegou na mesa e o que aconteceu posteriormente a isso, né? Os do nada. Isso, as coisas do nada. Eu vou fazer assim, até a Ângela tá me dando uma dica aqui. Eu vou tirar os comentários para que as letrinhas não fiquem na frente da Laís. Aí tem uma caixinha ali embaixo, na telinha de vocês, que é onde tem um espaço para comentar. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação, que é onde vocês podem me mandar perguntas que surjam durante o relato, ou dúvidas que aconteçam, que aí eu vou lendo conforme elas vão chegando aqui. Se eu me embananar e ver que não tem alguma coisa, eu abro. Eu volto com os comentários, tá? Léo, eu vou responder a tua pergunta. Segura aí a ansiedade. Já vou te dizer o que é a mesa quântica. A ansiedade foi a primeira live. Foi a primeira live. Agora eu tenho que aprender a tirar os comentários, tá? Como é que tira os comentários? Turn off commenting. Pronto. Então tá. Quem tiver dúvidas, manda ali na caixinha. Quem tiver perguntinhas pra mim ou pra nós, mandem ali na caixinha. Então tá. Primeira coisa que eu quero comentar, antes de mais nada, é que eu já conheço a Laís há muitos e muitos anos. Não diz que eu te carreguei no colo, né, Lúcia? Não vai dizer isso. Mas também já faziam muitos e muitos anos que nós não nos víamos, não tínhamos, né, mais contato. Muitos e muitos anos, que eu também não vou relatar quantos, mas alguns muitos anos também. Então, ela não estava próxima de mim até então. Para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu passei por uma mudança muito significativa de vida nos últimos 3 anos, quando a minha família se mudou aqui para os Estados Unidos, né? Morávamos em Porto Alegre, eu, o Ricardo, meu marido, e já o Caio, meu filho mais velho. E aconteceu uma oportunidade profissional bem legal para o Ricardo, de trabalhar aqui nos Estados Unidos, numa área que tem tudo a ver com ele, que ele sempre sonhou. Não era uma coisa completamente fora para nós, assim, tipo, nossa, nunca imaginamos. A gente tinha um desejo de ter uma experiência assim,
em que a gente não saberia dizer se ia ser uma coisa para sempre ou não para sempre, ou quanto tempo duraria, mas que a gente gostaria de ter uma experiência. E se desse certo, legal. Se não desse certo, fazemos as malas e voltamos para o Brasil, que é onde é a nossa casa, eterno lar, né? Onde está a nossa família, onde está todo mundo. E quando a oportunidade aconteceu, a gente ficou super entusiasmado, assim, a gente realmente quis experimentar, abraçar essa oportunidade e fazer essa grande mudança. Então, viemos, Ricardo, eu e o Caio, de mala e cuia, como a gente diz no Sul, né? Aqui para Los Angeles, na Califórnia. Acontece que antes disso, né, eu levava uma vida, eu, Lúcia, daí falando Lúcia, né, não a minha família, mas eu pessoalmente, eu sou psicóloga, trabalhava bastante, assim, né, eu tinha um estilo bem workaholic, por assim dizer, né, era gerente de recursos humanos, estava numa rede internacional, estava com a minha carreira bem legal, e a condição para a gente vir para cá é que eu iria vir com visto de acompanhante. Para quem não sabe, isso significa que eu não ia poder trabalhar, né? Então, o visto de trabalho do meu marido, ele estende para a família, mas ficam todos como dependentes dele, eu não poderia trabalhar. Não naquele primeiro momento, depois teria que ver a questão de visto, de green card, mas isso tudo levaria um tempo. A gente não sabia bem quando, a gente não sabia bem se a coisa ia dar certo. Então, eu estava ciente de que eu ia abrir mão temporariamente, na minha cabeça até então, da minha carreira que estava, né, bem planejada já. E eu via também como uma excelente oportunidade para eu estar vivendo a maternidade, né? Que até então o Caio já estava com 1 ano, mas nesse 1 ano do Caio, eu trabalhando, minha mãe, que trabalha em tempo integral, vai me entender perfeitamente, a gente vive a maternidade mais no sábado e no domingo, né? Então eu disse, que oportunidade boa de eu experimentar uma coisa nova, porque tá com meu filho de segunda a segunda, né? 24/7, não ter uma rede de apoio para contar, porque ali minha mãe, nossa família toda de Porto Alegre, a gente, né, sempre no desespero, na necessidade, ou até na hora do descanso, tinha com quem contar. Aqui éramos nós por nós mesmos. Então, racionalmente, estava tudo muito claro para mim, né? Que eram essas as condições, e eu aceitei e abracei as condições segura. Mas uma coisa é o que a gente pensa, planeja, idealiza. Outra coisa é como as coisas realmente acontecem, né? E não que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Tudo isso que eu disse para vocês, de fato, aconteceu. Mas tem coisas que não são previsíveis, né? Exatamente. E que estão muito mais no campo do emocional, porque como que eu seria na condição de mãe de turno integral, é que até então eu não sabia, né? E para mim, essa mudança toda, ela foi muito geradora de uma crise de identidade mesmo, assim, sabe? Eu precisei fazer uma reacomodação emocional e de entendimento de quem eu era muito, muito grande. Mexeu muito com questões muito profundas minhas, inclusive de valores pessoais. Essa coisa de ser uma mulher independente que trabalha, esse é um valor para mim, né? E isso, de repente, eu me vi numa situação até meio vulnerável, porque eu estava de mãe, de dona de casa, o meu marido que se tornou provedor 100% do lar, né? Então, essas coisas todas, de uma certa forma, foram me... não é agredindo, mas assim, foram me desgastando, sabe? Fui entrando literalmente em crise, né? E essa crise do, poxa, quem sou eu? E o que vai ser de mim agora? Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu não vou conseguir voltar? Mas eu tinha a tal da condição de não ter o visto. Então não era uma coisa assim, tá, mas se tu quisesse voltar, por que tu não voltou então a trabalhar? Porque eu não podia. Eu não tinha o visto de trabalho. E conseguir um visto de trabalho não é uma coisa tão simples. Então, no meio disso tudo, inclusive, e o meu marido, felizmente, foi dando super certo na empresa, as coisas foram acontecendo positivamente, 1 ano passou, 1 ano e meio passou, e aí a gente disse, bom, ao que tudo indica, a gente vai meio que se manter aqui por um pouco mais, vai se estender a nossa estada aqui, sim. Bom, então, quem sabe agora que eu estou disponível, a gente bota um novo elemento aí nesse joguinho, e a gente resolveu crescer, ampliar a família. E aí então veio a nossa segunda filha, a Isabela, que hoje está com 1 ano.
Porque também eu contei com essa questão de eu estar disponível, enfim. Mas a chegada da Isabela também foi desencadeou uma série de coisas também, né? Porque, obviamente, a chegada de um segundo filho cresce muito a demanda para a mãe, né? Então, se já era complicado com um, ficou duplamente complicado com dois. Eu tive nisso, no meio disso, abre parênteses, eu sou uma pessoa de temperamento bem ansioso, então, né, as coisas assim, eu quando começo a pensar, a característica típica do ansioso, né, quando eu começo a pensar demais, a gente começa a se perder, ir demais para o futuro e as coisas começam a criar problemas demais, sabe? Só que isso tudo começou a se potencializar em mim num nível que até então eu nunca tinha experimentado. Juntou uma questão de saúde, eu tive um problema muito sério de coluna durante a gravidez da Isabela, eu tive uma hérnia de disco, eu fiquei 8 semanas de gestação, literalmente entravada na cama, fazendo um monte de tratamento, com um monte de restrição por estar grávida, não podendo tomar remédio, nananã. Seguido de um puerpério, que a gente bem sabe que também é uma situação onde a mulher já fica bem fragilizada, né? Então, é como se literalmente naquele momento, após o nascimento da Isabela e nos meses subsequentes, assim, a casa ruiu, né? A casa ruiu literalmente, assim. Todas as iniciativas que de alguma forma eu estivesse tentando fazer, seja em relação aos meus cuidados pessoais, seja em buscar alguma alternativa profissional para mim, elas pareciam que estavam todas assim empacadas, sabe? E aí cada coisa que eu tentava e empacava só me gerava mais frustração. E aí só me gerava mais frustração, só me gerava mais tristeza. E aí só me gerava mais tristeza, só me gerava mais raiva. E aí eu estava me transformando numa pessoa extremamente inquieta, extremamente insatisfeita, extremamente irritada, né, intolerante com todo mundo. E todo mundo aqui onde eu tô hoje é meu núcleo familiar, né? Porque a minha vida é muito dentro de casa já antes do antes de coronavírus, eu já tinha uma vida muito doméstica. Deixa eu falar uma coisinha interessante, eu acho que tu ressaltar também que os tratamentos médicos, os médicos, eles não conseguiam localizar alguma coisa para dizer assim, não, vamos fazer isso e tu vai ficar boa. Eu acho que isso é interessante. Na minha coluna? Não, porque qualquer alternativa que eles tinham era muito agressivo, né? Eu não ia fazer uma cirurgia grávida, eu não ia fazer. E eu tinha algumas restrições de exames para serem feitos também, e eu fiz alguns exames que não são recomendados para mulheres grávidas, e tudo isso dá uma tensão, né? Então, assim, o meu campo de tensão, a minha bolha de tensão, ela tava assim, sabe aquelas pessoas assim, quando tu toca, ela já te agride, eu tava assim. Eu tava ouvindo outro dia um texto muito interessante sobre ansiedade e tudo mais, e aí eu ouvi uma fala que dizia exatamente assim, né? O ansioso, por medo de apanhar, ele bate primeiro, né? E eu tava exatamente assim. As pessoas tentavam chegar um pouco em mim, eu tava tão arisca que a minha reação era sempre muito agressiva. Só que isso estava refletindo num problema com a minha família, na relação com os meus filhos, né, na minha relação conjugal, e eu estava realmente no meu limite. Assim, eu tentei algumas coisas. Eu conheci pessoas muito especiais nesse processo. Eu fiz uma assessoria de parentalidade positiva com a Carol Galvão, que é aqui no Instagram, Mãe na Estrada, inclusive, maravilhosa, assim, que ela me ajudou muito com algumas coisas que eu estava vivendo com o Caio, com meu filho mais velho naquele período, mas assim, chegou um ponto que eu comentei para ela, eu disse assim, Carol, o problema está muito em mim, eu posso ter todas as ferramentas de disciplina mais adequadas, se eu não estou apta, se eu não estou bem para aplicar isso com meu filho, eu não vou conseguir. Eu estava realmente estafada, assim, estava mais do que estafada, eu estava entrando num quadro depressivo. E eu nunca tinha estado nem perto de uma situação de depressão, né? E é uma situação, quem já viveu um quadro depressivo vai me entender que é uma situação que, assim, parece que tu tá andando escada abaixo, assim, né? Porque cada passo que tu dá e que tu acha que tu tá num movimento a favor, tu tá indo um pouco mais fundo, né? E às vezes a gente tem muita vontade, mas a gente não tem energia para sair daquilo, né? E eu tava me vendo assim num ciclo vicioso, sabe, Laís? Aquela coisa assim de tu tentar e não conseguir, aí mais te frustra, daí tu tenta de novo e mais te frustra, só que essa espiral vai para baixo.
E isso a gente já estava chegando no final de 2019. Desculpa, no final de 2019. A minha mãe e meu pai vinham para cá para passar Natal e Ano Novo comigo. Eu, nesse período, acho que é importante também comentar, vou contar algumas coisas, inclusive, que foram bem importantes para também marcar algumas mudanças que aconteceram. Fiz amizades maravilhosas aqui, tenho amigas maravilhosas, tenho um grupo de meninas que são bem próximas a mim, que se tornaram minha família aqui. E uma delas a gente começou a fazer um negócio juntas, inclusive. Né? Então estávamos planejando, eu estava super entusiasmada com esse negócio, só que parecia que a coisa não andava. Parecia não, ela não andava. A gente estava fazendo, mas parecia que a coisa não fluía, assim, sabe? Uma coisinha acontecia, daí tu achava que ia engrenar, daí não engrenava mais. Então, assim, as coisas estavam nesse ritmo para mim, sabe? Inspiração já não existia muito, disposição, e tudo que eu tentava botar energia, parecia que a coisa não estava fluindo. E aí o pai e a mãe vinham para cá no final de 2019 para passar Natal e Ano Novo. E eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, muito forte. Inclusive, uma das coisas que nesse processo todo a minha mãe foi fundamental e me ajudou a resgatar foi a questão da minha espiritualidade, né? Independente, vamos dizer assim, de religiosidade, que tem também, né, no caso com a minha mãe, mas assim, da minha espiritualidade mesmo, porque eu estava realmente assim, acho que não conseguindo trabalhar essa questão de autocuidado, essa questão da relação consigo, com os outros, acho que até com o mundo, sabe? Eu estava totalmente dispersa. Totalmente dispersa. E aí a minha mãe veio, enfim, já estava preocupada, obviamente, porque a gente se fala, né, toda santa semana, então ela já estava sabendo das coisas que estavam acontecendo. Então ela chegou aqui bastante preocupada comigo, como boa mãe. E aí um dia, tomando um cafezinho na mesa com ela, a mãe disse assim, ai, minha filha, tu nem sabe com quem que eu falei. Ela tinha falado com a Lais recentemente, inclusive. Fazia tanto tempo que eu não me encontrava com a Lais, encontrei com a Lais. E a Lais está fazendo um negócio que eu achei bem legal, mas eu não vou saber te explicar muito direito. Mas a Lais está fazendo um negócio chamado Mesa Coisa. Oi? No Face. Ela te achou... No Face, aquele vídeo daquela entrevista, ela viu o vídeo... Foi no Face que ela achou. Pois ela não me lembrava onde que ela tinha achado, porque ela me contou, inclusive, que fazia muito tempo que não falava contigo. Acho que isso, inclusive, fez ela te telefonar, porque ela disse que tinha feito uma conversa contigo. E ela disse, ela está fazendo um trabalho que se chama Mesa Quântica Estelar. E aí ela disse, mas eu não sei explicar muito bem o que é, tem um vídeo. Inclusive tem um vídeo no YouTube, tá no YouTube, né? Tá, porque eu vi lá. Em que a Lais explica mais profundamente algumas coisas da técnica da mesa quântica estelar. E aí eu, né, prontamente disse, me mostra aí, deixa eu ver do que se trata, faz tanto tempo mesmo que a gente não vê a Lais, nananã. E aí eu vi. E eu disse pra mãe, tá, mas é disso que eu tô precisando. Eu preciso agora, quando eu for da Lais, eu vou fazer contato com ela já. O que eu na minha leiguice, né, e a Lais vai nos ajudar, foi a mensagem que o vídeo, inclusive, explicou, né, que a Lais explica, então, que é justamente uma ferramenta, Lais, vou colar, tem uma colinha aqui do lado, tá? Uma ferramenta, então, que ela faz, encaminha as energias nocivas que estejam bloqueando a vida da pessoa, faz um encaminhamento, faz uma limpezinha, sabe? Uma faxininha nas energias que estejam nocivas, mas dá uma encaminhada, porque não é só limpar. Além de limpar, né, ela faz a transformação e a transmutação de energia. Então, né, além de limpa, ela te gera novas energias para que tu possa gerar novos movimentos na tua vida. Expliquei bonito? Ela vibra, e depois ela ainda vibra o que cada ferramenta que é escolhida na radiestesia para ti, ainda ela vibra por 3 meses essa energia para ti, e aí que nem eu sempre digo, daí tu tem que surfar naquela onda, né, daquela energia, aproveitar aquela energia para te alçar voo, né? E aí era assim, né, eu vi esse vídeo, a minha energia, coitada, já tava lá no pé, assim, né, nem sei se tava, sabe, a bateria já tava assim, né, piscando e dizendo... E final de ano, né? Natal, Ano Novo, porque foi o período que a minha mãe estava aqui. Eu disse, não, eu preciso começar 2020 com uma limpeza, porque tá inaceitável eu entrar um ano desse mesmo jeito. Eu preciso
ter forças para sair disso. Então, que eu preciso renovar literalmente as minhas energias. E eu fiz contato com a Laís no mesmo instante. Só que a gente estava entre Natal e Ano Novo, né? A Laís estava ausente. Ela disse, eu faço, mas espera aí a primeira semana de janeiro que eu vou fazer. E aí ela realizou a minha primeira mesa quântica na primeira semana de janeiro de 2020. Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, é. E aí, até acho que pode ser um ponto interessante, porque, ó, lembrando, né, eu tô aqui nos Estados Unidos, a Laís está em Porto Alegre, né, e a mesa quântica é uma ferramenta que se propõe, que se permite ser realizada à distância, né. Então, e aí uma vez que... quântica. Por causa da física quântica. Quer falar um pouquinho mais? Assim? Não, só não? Isso. Só essa observação. Tá. E aí, como é que no fim eu vou explicar, não sei se... mas a Laís faz a ferramenta e depois tu nos manda, tu manda pro teu cliente os resultados, a explicação dessa mesa, né? Enfim, dos elementos que aparecem na mesa e que depois a Laís pode aprofundar ou explicar um pouquinho para vocês. E ela faz um encontro, né? Para a pessoa poder tirar mais dúvidas e um pouquinho mais a fundo no entendimento da mesa. E foi muito interessante porque eu fui recebendo o retorno e os áudios com as explicações de cada ponto e as coisas estavam assim, tipo, absolutamente batendo com tudo que eu estava vivendo naquele momento, né? Estava refletindo perfeitamente o meu momento. E eu já sabia dali o que eu precisava, sabe, fazer. Só que eu realmente precisava de um boost de energia para começar a fazer as coisas. E para mim, assim, e já compartilhando a experiência das coisas que vieram com a realização da primeira mesa, e eu estava fazendo a reflexão desses ciclos lá, a primeira mesa para mim, considerando esse cenário que eu estava, essa situação que eu estava vivendo até então, a primeira mesa, ela reestabilizou as minhas energias, assim, acho que foi o grande ganho da primeira mesa, assim. Tanto que, como tu bem disseste, né, assim, tipo, veio a onda de energia, veio a disposição, mas veio assim, fisicamente sentindo. Né? Eu não me eu tava num quadro depressivo, eu não me mediquei, eu não usei nenhum recurso, mas eu comecei a gerar ações, principalmente para o meu bem-estar, para a minha saúde física e emocional, porque naquele momento era o que eu mais estava precisando. Eu precisava resgatar os meus autocuidados. Né? E ali eu tive energia e disposição. Então eu realmente voltei a fazer atividade física, coisa que eu não estava fazendo há mais de um ano, inclusive por decorrência do problema de coluna que eu tive. Eu voltei e estava super disposta, e quando eu digo assim, estava super disposta, eu ia com as 2 crianças para academia, a tira-cola, coisa que eu jamais ia cogitar fazer antes, né, porque não tinha energia. Então eu ia com as 2 crianças, achei uma academia que tivesse espaço kids, porque uma das coisas que quando a gente tá lá embaixo e a gente começa a achar 1000 desculpas para não fazer as coisas, né? Então, assim, as coisas estão à nossa disposição, estão ao nosso redor. Mas quando a gente está, especialmente falando num quadro depressivo, a gente arruma 1000 desculpas para não agir. Quando a energia veio e que isso ficou muito visível, assim, muito sentir direto, tu começa a achar a solução para as coisas, porque tu tá com disposição de realizar elas. Então, assim, academia com o Espaço Kids tem, e foi para lá que eu fui, me inscrevi, comecei a fazer. Eu voltei, no meu caso, eu voltei para terapia, né, que era uma coisa que estava realmente muito, muito, muito necessitada, e que também ia ser uma questão de autocuidado fundamental. Então, eu voltei a fazer terapia, e comecei a fazer movimentos com a minha amiga e sócia, né, naquele negócio que a gente tinha começado no final, no meio de 2019. E as coisas começaram a fluir muito melhor. E aí a gente começa lá, e eu gosto que essa palavra que ela dizia, e do nada as coisas começaram a acontecer. Que coisas começaram a acontecer do nada, né? Desamarrou muitos nós dessa empresa que a gente estava idealizando, assim, as coisas a gente estava
fazendo venda de algumas coisas aí pro Brasil e as coisas não estavam acontecendo. E aí foram meses, assim, que deslanchou muito, deslanchou legal, assim, sabe? Parecia que a coisa ia engremar. Claro, depois veio o coronavírus e aí deu uma outra virada, mas aí foi um outro elemento, né? Mas até então a coisa parecia, assim, que deu um gás. E realmente, assim, essa frase meio... assim, até um slogan, né? Do nada. É muito, muito sentido, assim, para mim, pelo menos, que realizei a mesa, de que parece que as coisas do nada, elas começam a acontecer, assim, que as coisas que estavam travadas, trancadas, bloqueadas, ou sei lá qual a palavra, mas elas começam a fluir, assim, e às vezes realmente tu pensa assim, tá, mas fazia tanto tempo que eu não falava com tal pessoa, por que que ela me contatou agora? E aí a gente tem aquela sensação assim, de do nada ela me procurou para fazer isso. Mas eu tava falando com um monte de gente para divulgar o trabalho. As pessoas diziam, ok, bacana, Lúcia, boa sorte, mas ninguém dava um retorno. E aí, de repente, começou desses, do nada, vinha alguém e dizia assim, mas eu tava procurando isso. Não sabia o que tu estava fazendo. Mas eu tava pensando em querendo tal coisa, eu não sabia o que tu estava fazendo. Mas como tu não sabia o que eu estava fazendo? Eu tava divulgando para todo mundo. Mas eu ainda não sabia. Né? Então, tu tem a sensação de que as coisas realmente começaram a se mexer muito forte. E não é só a sensação, né, Lúcia? E não é só a sensação, porque as coisas realmente começavam a acontecer, né? É concreto. As coisas começaram a acontecer. Bom, por isso que eu disse assim, a primeira, para mim, a primeira grande mudança foi no campo energético, assim, sabe? Quando eu falo do campo energético, né, para as pessoas daqui a pouco não acharem que é uma coisa meio etérea, da disposição, sabe? Da vontade de fazer as coisas. Que até então, para mim, eu estava vivendo no automático. Obviamente, eu tinha minhas obrigações de mãe, eu tinha os compromissos com os meus filhos, as necessidades de rotina dos meus filhos, mas eu estava simplesmente vivendo no automático. Eu não estava conseguindo tirar prazer, disposição em realizar as coisas e muito menos em conseguir pensar em novas, né? Porque já bastava viver aquelas que eu estava vivendo ali, já era demais, eu não podia deixar de viver elas porque as crianças dependem de mim, né? Então, e esse foi o ganho principal. Fechado o primeiro ciclo, e aí eu também estava fazendo essa reflexão, mas fizemos em janeiro, depois em fevereiro, março, abril, como tu bem mencionou, né, 3 meses, eu voltei a realizar uma nova mesa. E aí, até conversando com a Lais, disse, acho que está na hora da gente de eu fazer uma nova mesa. Porque que a gente vem conversando também, né? O que a gente conversou nesse processo? Eu acho que eu estava tão carregada na primeira, que a primeira ela teve uma função primordial de fazer realmente essa limpeza e essa transmutação. Vamos transformar essa energia numa outra energia e gerar disposição para gerar novas coisas, né? Porque como era muita coisa, até não deu tantas ferramentas como normalmente dá, porque não podia fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Não podia fazer todas as mudanças ao mesmo tempo. Entende? Então, por isso que não foram tantas as ferramentas na primeira mesa, porque já era uma mexida muito grande, né? Entendi. E faz todo sentido, porque realmente o que estava precisando, o que estava sugando, o que estava exigindo uma mudança era uma coisa muito focada, né? E aí, quando eu realizei 3 meses depois, em abril, a segunda mesa, uma observação. A pandemia já tinha começado, né? Porque os fechamentos, tanto aí quanto aqui, começaram em março. E, claro que a gente tem cuidados, claro que a gente tem... Mas uma coisa que, para mim, pensa uma pessoa que... Olha como eu falei que eu estava no final do ano passado, né? Eu não me senti em momento nenhum nesse processo ansiosa. Eu não vivi essa pandemia em nenhum momento com medos ou com travas. Claro, com cuidados, com receios, né, cansada, como todos nós, porque é uma coisa que está exigindo muito da gente, não tenho dúvida, mas o que eu quero dizer, assim, é que eu consegui, e estou conseguindo também, passar por essa experiência que está sendo dura mundialmente, todo o mundo literalmente está passando por isso, né, para mim de uma forma muito...
Eu renasci nessa pandemia. Eu vou contar para vocês por quê. Mas a minha experiência é de renascimento. Uma das coisas que eu comentei com vocês é que antes da minha mudança eu era muito, muito, muito workaholic. A minha carreira realmente era um aspecto muito importante para mim, e de fato não era, né? Mas uma das coisas que aconteceu nesse processo é que eu me desconectei muito da minha carreira. Eu sou psicóloga, eu fiz pós-graduação, eu sou mestre em psicologia social e eu me desconectei muito da minha carreira. Eu não conseguia ver como que eu ia resgatar a minha carreira aqui. O que eu fazia no Brasil, do jeito que eu fazia, não fazia o menor sentido mais para mim, pelo meu estilo e situação de vida atual, contexto, com crianças, com tudo mais. E eu não conseguia vislumbrar possibilidade nenhuma de voltar para a psicologia, ou me reconectar com a minha profissão. E isso também era uma coisa que me entristecia muito, porque foi um investimento não só de grana, sabe? É um investimento de perspectiva, de pessoal, de realização pessoal. E também isso me entristecia. De propósito de vida, né, Lúcia? De propósito de vida. Exatamente, de um propósito, de aquilo que tu faz com amor e com prazer, né? Que tu sente que é a tua, realmente, assim, uma missão. Mas e isso era uma coisa que me entristecia muito, mas eu tinha muito desespero da coisa de voltar a ser produtiva de alguma forma, né? E isso me angustiava muito. E aí também bate muito nessa coisa, ia somando muito a esse quadro depressivo que eu me encontrava. Quando essa tensão começou a se aliviar nesse primeiro processo, e eu comecei a trabalhar, e eu comecei a ser produtiva de alguma forma, e a minha produtividade gerar resultados, ainda que fosse numa área que não estava vinculada à psicologia, né? Mas ali eu estava gerando energia produtiva, porque as coisas, eu estava trabalhando, a gente estava envolvida num projeto, aquilo estava rendendo, né? Eu acho que isso também mobilizou essa energia, que até então eu nunca mais tinha trabalhado com ela, sabe, Laís? Aquilo estava adormecido em mim. E aí começou a pandemia. E eu trabalhei alguns anos, muitos anos, eu fui sócia proprietária de uma empresa de consultoria de gestão de crises e emergências. E aí a gente, uma ex-colega, amiga, que há muitos anos a gente não se vê presencialmente, porque eu tô aqui, ela hoje mora no Chile, ela fez um contato comigo do nada. Do nada, ela fez um contato comigo, ela disse, preciso da tua parceria. Entrou uma proposta, um pedido de um treinamento para mim, para uma empresa na área de saúde lá no Brasil, porque eles querem capacitar os médicos, que agora vai começar, eles estão se preparando para a questão do coronavírus que está começando, e eles querem preparar as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, que vão trabalhar com uma demanda muito alta, para lidar com gestão de crises e emergências, né? Gente, isso veio para mim, assim, sabe, como uma onda de... muito forte, assim, do tipo, tô aqui, sabe? Quando veio alguém, assim, lá no fundo e disse, eu tô aqui! E foi muito, muito legal, assim, porque eu reconectei com ela todo esse... Tava conferindo aqui se tinha alguma coisa de pergunta, porque como eu nunca fechei os comentários, eu não queria estar me perdendo aqui com ninguém. Temos, tá. Oh, meu Deus. Enfim, e esse processo foi depois da segunda mesa. Então, assim, a primeira mesa ela aconteceu para esse processo de reenergização, e eu sinto que a segunda mesa aconteceu muito para esse renascimento, sabe, Lars? Para esse processo de renascimento, de conexão com a minha carreira. Que em função disso, essa proposta, para quem, né, eventualmente esteja curioso, nem foi adiante. No fim, a empresa lá fechou com uma outra consultoria, com outros serviços, mas isso me reaproximou dessa amiga, né? A gente se reaproximou profissionalmente, a gente sempre trabalhou super bem juntas, e a gente começou a fazer projetos e projetos. E isso foi me inspirando para outros projetos. Foi a partir daí que eu comecei a fazer as lives semanais aqui, né, inspirada com essa questão da promoção de bem-estar e saúde emocional, voltar a resgatar isso, trazer para as pessoas opções, ferramentas, trazer para as pessoas reflexões, para que as pessoas promovam saúde na sua vida, especialmente no momento que a gente está vivendo de doença mundial. E isso foi ativando um aspecto de inspiração, de criatividade, sabe, em mim, que há muitos anos eu não vivia.
né? Então, assim, eu tô surfando essa onda, né? E criando muita coisa, assim, e me redescobrindo, né? E me reconstruindo, sabe? Dando uma nova identidade para minha carreira, para quem eu sou como psicóloga, porque eu faço criando literalmente, né, o meu novo objetivo de vida, o meu novo propósito. E isso está sendo muito gostoso, assim, esse processo, muito, muito gostoso mesmo. E isso veio tudo depois agora da segunda mesa. Coisas que eu nunca fiz também, que eu tô fazendo, que estão fazendo muito bem. Eu comecei a meditar, eu tô meditando diariamente, sabe? Isso tá sendo. Então, acho que assim, são coisas que ao mesmo tempo eu tô fazendo para manter essa energia, né? Para que ela não. Que eu não me perca nessa onda, né? Porque a gente surfa a onda, mas a gente também pode levar a tombo, né? Então, assim, eu tô tendo uma experiência de renascimento muito grande, né? E eu tenho certeza que a mesa foi fundamental para me dar todas essas, enfim, né? Para me potencializar, eu acho, sabe? Acho que as coisas elas existiam, elas são minhas, não vieram do nada, assim, sabe? Elas estavam ali, mas elas estavam adormecidas. E aí com isso eu pude ressignificar muita coisa na minha vida. Então, e agora a gente está indo para o terceiro ciclo. Daqui a pouco, daqui a 3 meses, a gente pode fazer uma nova, porque eu fiz a minha última mesa sexta-feira passada. Eu tô pronta porque dá errado. E já teve do nada. E já teve do nada esse final de semana. Então, assim, estou muito empolgada. As coisas estão acontecendo de uma forma assim, eu estou muito empolgada com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu acho que isso é fruto, assim, do que a mesa tem me proporcionado de ferramentas, de disposição. Eu vou fazer antipática, mas eu quero abrir os comentários, porque como tu vai começar a falar, Lais, eu quero ouvir os comentários. Enquanto eu falo, tu olha, tá? Porque na realidade não vai dar tempo, tá? Então, tipo assim, eu quero pegar o gancho do que tu falou, exatamente de tu estar surfando, porque na realidade assim, não existe um milagre, né? Até tem coisas que a gente até vê como milagre, porque as coisas assim, do nada, por exemplo, né, é como se fosse um milagre. Mas na realidade não é. É tudo que está ali para acontecer para a pessoa. Só que como as energias estão muito densas e a pessoa também está vibrando muito baixo, as coisas não acontecem. Porque se a gente fica bravo, se a gente fica triste, se a gente fica deprimido, a gente vibra baixo. E vibrando lá embaixo, a gente não consegue alcançar nossos objetivos. Entende? Então, o que vai acontecendo? É uma bola de neve, cada vez vai aumentando mais aquela bola de neve e cada vez vai ficando mais pesado, né? Então, quando limpa, que é a função da mesa, né? Que é limpar, transmutar e depois vibrar para o cliente, a pessoa tem que aproveitar essa onda, que nem eu digo, porque eu sempre repito para todo mundo que se tu toma um banho, fica cheirosa, fica bem bonitinha, mas se tu quer sair ali no portão e tu te atirar no lodo, a mesa não vai te segurar e diz, não, Lúcia, não vai, não te atira no lodo. A mesa não vai fazer isso. Tu é que tem que ter, né, o discernimento, né, e escolher o que tu quer. Se tu quer continuar limpinha e cheirosa, ou se tu quer te atirar no lodo. Entendeu? Então eu sempre falo assim, de que a mesa faz uma grande parte, essa limpeza ela é muito bacana, ela é muito profunda, porque que nem tu falasse ali, que restabelece a energia, né? Que no caso, assim, na realidade, assim, ó, ela limpou tudo que tinha de energia pesada, que te trazia a depressão, que tinha todas as frustrações, toda a coisa de tu não poder ser produtiva, que isso te traz muita dor, porque tu é uma pessoa muito energética, tu precisa ser produtiva, e o fato de tu não poder ser produtiva, aquilo ali estava te levando para o fundo do poço, entende? Então, na realidade, isso tudo, e várias outras ferramentas, eu separei das ferramentas que deu para ti, eu separei umas 4 ferramentas para falar, para demonstrar mais ou menos isso que tu trouxe, né, de exemplos, tá? Porque, tipo assim, a mais importante, que é muito sensacional e que vem bem
né, demonstrar isso tudo, foi a primeira ferramenta que apareceu para a Lúcia, que foi a espada de Saint Germain, do Arcanjo Miguel, a espada do Arcanjo Miguel. A espada do Arcanjo Miguel é uma ferramenta que ela vai limpar tudo que tem de mais nocivo na vida da pessoa. Então, quando ela aparece por primeiro, eu já sei assim, olha, quanto anda a situação. Porque que nem quando a Lúcia viu a devolução dela, assim, lá, aquilo ali descreve a minha vida. Sim, descreve, porque na realidade a radiestesia, ela vai escolher na mesa, com o pêndulo, tudo que aquela pessoa precisa, né? Que o meu cliente precisa. Eu coloco o nome do cliente com o endereço e a data do nascimento num portal, né? E aquilo ali, e me conecto com essa pessoa, e essa pessoa conecto ela com a mesa, eu me conecto com a mesa. Então, vai identificar, sim, que esta pessoa precisa. Exatamente o que essa pessoa precisa. Por isso que quando a Lúcia viu a devolução, ela disse assim, vem cá, mas isso aqui está contando a minha história de vida. Eu digo, é como se fosse um mapa da tua vida naquele momento. E mesmo assim, era tanta coisa que não deu para se ver tudo, porque tinha que ser aos poucos, não podia ser muita coisa na primeira vez, entende? Ainda mais assim, do nível de depressão que a Lúcia estava, entende? Então, assim, foi muito bacana, porque a primeira ferramenta era exatamente o quê? A ferramenta que limpa coisas muito pesadas. Coisas muito pesadas. O que a gente qualquer pessoa tem. Só que, de repente, assim, ó, não é na primeira ferramenta. A Lúcia, quando veio na primeira ferramenta, assim, opa, sabe? Já sei o que tá, né, o que vem atrás, entende? Mas todos nós temos, porque a gente fica bravo, porque a gente fica triste, porque a gente fica indignado com algumas coisas, e isso tudo vai baixando o padrão, porque o segredo de tudo isso é a gente manter um padrão de energia mais elevado possível. As coisas não vão deixar de acontecer, mas a gente tem que aprender a manter esse padrão, que é isso que a Lúcia está falando, que ela aprendeu, que ela tem que caminhar. Uma pessoa ansiosa precisa caminhar, porque daí vai mexer com todos os hormônios e vai ajudar. Ela aprende que meditar para ela também, para quem é ansioso, meditar também é bom, entendeu? E todas as lives que a gente viu as lives que a Lúcia fez sobre a pandemia, e a minha foi a primeira sobre a ansiedade também, falava muito dessas coisas que a gente precisa fazer, entendeu? Fazer uma atividade física, parar de dar desculpa e fazer alguma coisa para se melhorar, tá? Então, tipo assim, a gente faz a mesa, a gente limpa tudo, mas a gente também tem que fazer, né? O cliente tem que fazer alguma coisa para manter isso, porque a mesa não vai ir atrás, ou não vai empurrar, vai fazer uma terapia, vai fazer uma caminhada, vai fazer tudo que tu precisar. A mesa não vai ficar te empurrando, né? Mas ela limpa e te deixa com o terreno fértil para ti, né? E claro que as coisas vão acontecendo. Por que as coisas vão acontecendo do nada, que nem eu ouço muito do nada. Eu digo para a Lúcia que eu tenho vontade de escrever um artigo sobre o do nada dentro da mesa. Porque todo mundo fala isso, do nada surgiu isso, do nada me surgiu uma vaga de emprego, do nada me surgiu um namorado, do nada me surgiu isso, do nada me surgiu... Não é do nada, é que o universo, ele está com tudo ali que a gente precisa. Isso a física quântica explica muito bem. Está tudo ali, ao alcance da nossa mão, né? Mas a gente tem que estar com um padrão elevado para poder alcançar. Se a gente está lá no fundo do poço, nós não vamos alcançar. Entende? Então, por isso que as coisas estão ali à nossa disposição. Então, assim, depois de limpo, né, essa primeira ferramenta da Lúcia, que foi tudo limpo, que foi muito interessante, porque estava na cara que ela ia aparecer, e foi a primeira que apareceu, porque precisava mesmo. Eu separei que tem uma árvore da vida, né? A árvore da vida, ela tem 10 ferramentas, tá? E essa árvore da vida, elas são 10 esferas, no caso, né, que na mesa da Lúcia foi escolhida 4 pela radiestesia, tá? E assim, e essas 4 eu vou falar, nessas 4, tem várias outras, tá? Mas essas 4 eu achei bem interessante, porque vai mostrar para vocês o que aconteceu na vida da Lúcia, por que ela conseguiu esse resultado, né? Por exemplo, né, uma das ferramentas é Geburá.
E a Geburah, ela mostra o desequilíbrio, a falta de força de vontade da pessoa, a falta de determinação da pessoa. Na realidade, o Geburah é equilíbrio, é força de vontade. Né? Mas ela vai limpar a falta de força de vontade que a Lúcia estava, a falta de determinação, né? O desequilíbrio que a Lúcia estava, ela limpa tudo isso, ela transmuta e ela vibra isso para a Lúcia por 3 meses. Entende? Por isso que a gente faz, hoje em dia até com a pandemia a gente está fazendo, a gente pode fazer uma por mês, mas normalmente assim, ó, a mesa vibra 3 meses aquela energia para ti. O que eu digo? A gente tem que aproveitar esses 3 meses dessa energia para a gente poder fazer as mudanças e poder fazer as melhoras na nossa vida, entendeu? Então, quando eu coloco, quando a radiestesia com o pêndulo, né, vai localizar essa ferramenta, que localizou essa ferramenta Geburah para a vida da Lúcia, depois eu coloco um cristal ali. E depois no final de todas as ferramentas levantadas, eu levanto todas as ferramentas e os cristais que estão ali nas ferramentas escolhidas para a Lúcia e para qualquer pessoa, vai vibrar para ela aquilo ali. Então, depois disso, o que vai acontecer? Vai vibrar essa determinação, essa força de vontade, sabe? A Lúcia tomar as decisões, recuperar o seu propósito, que é tudo que ela falou, entendeu? Então, assim, essa ferramenta recuperou isso da Lúcia. E tem outras coisas, porque assim, ó, elas são intrínsecas, elas são juntas, elas são tudo uma armadinha na outra, mas eu estou separando só para vocês mais ou menos entenderem, porque uma vai complementando a outra, tá? Depois tem a Tifaré, que fala em saúde, mas na realidade ela demonstra a falta de saúde, né? Que já estava, né? Instalado na Lúcia, entendeu? Porque a Lúcia já estava com falta de saúde, e até a falta de saúde física, né? A perda da própria identidade, a sua identidade sem brilho, não tendo brilho interior, tudo isso já estava doente, a Lúcia já estava doente, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Essa ferramenta de Tifaré, ela vai ajudar para que, então, vai resgatar esse brilho interior, vai resgatar essa força de vontade, vai resgatar que a Lúcia comece a ser de novo uma pessoa produtiva e encontre o seu propósito de vida novamente e consiga fazer isso. Eu tenho que falar correndo, pessoal, porque agora a gente tem pouco tempo, tá? Mas, Laís, vamos combinar assim, ó. Se fechar 1 hora, a gente volta. Tá bom, tá bom. Não, a gente não vamos fechar correndo, não. A gente, qualquer coisa, termina essa, porque o Instagram nos encerra em 1 hora, tá, pessoal? Se não der tempo, eu reconecto. Tem uma outra ferramenta que é o DAAT, que é muito bacana, que ela significa limpeza profunda, né? E também limpeza profunda até nos relacionamentos pessoais, mas limpeza profunda também nos déficits materiais da pessoa, porque quando a pessoa principalmente está com depressão, ou está com falta de força de vontade, né, ela começa, baixa autoestima, vem menos-valia, tudo vai baixando, o padrão vai baixando, vai tudo baixando, os relacionamentos vão entrando em conflito, né? Então, o DAAT, ele faz esse resgate, essa limpeza, e uma coisa bem bacana do DAAT, assim, que ele ajuda nessa limpeza, a pessoa ter uma tomada de consciência, que isso é uma coisa muito bacana que eu percebo, assim, ó, da tomada de consciência que a mesa ajuda a pessoa a ter. É uma coisa assim que me dá uma gratificação imensa quando a pessoa diz assim, pois é, mas tu sabe que eu pensei sobre isso, e aí veio isso, e veio aquilo outro. Aquilo me dá um alento no meu coração, eu fico muito feliz. E o DAAT, junto com o Tifaré, que é aquela lá do desequilíbrio, da falta de saúde, né, vai fazer essa transformação e esse renascimento que a Lúcia está falando. Entende? Então, imagina, limpa todas as energias mais nocivas e mais mal qualificadas que tem quando a gente vai baixando o padrão. Aí vem o Tifaré e também ajuda a pessoa a resgatar essa saúde física. Entendeu? Aí vem o DAAT, faz essa limpeza profunda,
ajudando a colaborar com o Tifarré nessa Sim, as coisas elas vão se complementando. Vão se conectando. Só uma observação, Lais, quando tu mandou o áudio a primeira vez, né, com a descrição de cada uma das ferramentas, foi exatamente essa percepção que eu tive, assim, porque cada novo áudio que eu ia lendo, as coisas iam se complementando, assim, tipo, sim, isso também, sim, isso é por causa disso. Elas vão fazendo uma rede, assim, né? Elas vão se complementando. E a outra ferramenta maravilhosa, que também ela pegou na mesa da Lúcia, é o Malkuth, que ele fala, né, sobre as coisas materiais também, que a pessoa não consegue, não está conseguindo produzir, não está conseguindo criar na sua vida e produzir na sua vida, né? Por quê? Porque por todas essas coisas que a gente falou em primeiro lugar, assim, né? Por não poder cocriar, por não poder alcançar o que a física quântica diz que está aqui, né? No campo quântico, que está aqui bem na nossa mão, porque a pessoa está com um nível lá embaixo e tal, então a pessoa não consegue. Então, quando o Malkuth limpa, porque ele vai limpar também assim, ó, as coisas que desde que nós nascemos, sabe, vão sendo plantadas na nossa cabeça, mas também, depois de estudar algumas coisas, eu penso assim, não só plantadas, mas como assim, como o nosso ser faz leitura sobre as coisas. Nem sempre são plantadas. Às vezes sim, por exemplo, se tem um pai que diz para um filho, tu é um isso, um aquilo outro, os pais que ficam xingando com o nome para os filhos, tudo isso aí vai introjetando e vai criando crenças limitantes dentro da pessoa. Ou então, se a pessoa se frustra com alguma coisa que ela não consegue, ela começa a colocar na vidinha dela, eu sou incompetente, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Os eu não consigo, eu não sou competente, eu não sou isso. Tudo isso, desde pequenininho, a gente vai colocando para dentro da nossa cabeça, né? Mesmo alguém pode colocar, como também nós fazemos a leitura, porque eu sempre dou um exemplo também assim da mãe que faz uma mamadeira para o filho, né? Faz uma mamadeira para o filho e daí ela esquentou demais, ela está lá esfriando a mamadeira. Ela está esfriando a mamadeira, é um ato de amor para não queimar a criança. Mas a criança com aquela dor, né? Porque a fome para a criança é uma dor, né? Com aquela dor, ela está olhando a mãe lá com a mamadeira na mão, ela pode fazer qual é a leitura? A mãe não me ama, ela não me dá o mamar. Entendeu? Conforme que tu já traz de registro, de ancestralidade, porque tem muita coisa de ancestralidade, pessoal. E isso tem uma ferramenta que limpa isso também. Acho que não saiu para a luz essa ferramenta, mas tem coisas de ancestralidade. Eu não me lembro se saiu ou na segunda, não me lembro. Não, acho que não. Mas o que eu acho bacana é que limpa coisas da ancestralidade também, entendeu? Limpa coisas que a gente vem trazendo da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, que passa, né? Passa da bisavó para a avó, da avó para a mãe, que minha mãe, coitada, sabe disso. Entendeu? Então, assim, também tem uma ferramenta que limpa isso. Isso é muito... Saiu o Código 21. Saiu numa mesa para ti, saiu o Código 21. Então, limpa também. Código 21. Me lembrei. A gente tá... Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai me avisar aqui que o nosso tempo encerrou. O que eu quero combinar já com quem está aqui nos ouvindo, porque eu estou vendo que chegou aqui umas 2 perguntas que eu também quero trazer. Quando acabar o tempo aqui... A gente vai continuar a conversa, tá? Pra gente não precisar correr, encerrá-la correndo. Então, a gente tá conversando sobre eu relatei a minha experiência com a mesa quântica. Quem chegou agora, né? Porventura, não tenha chegado agora. A gente tá conversando sobre a minha experiência com a mesa quântica estelar, que é essa ferramenta com a qual a Lais trabalha. Eu relatei, fiz todo o relato da minha experiência. E agora a Lais está trazendo algumas observações sobre como foi a minha mesa. E aí também... algumas considerações em cima de como é que ela funciona, né? Só que a gente tem 1 hora só de Instagram. Então, a gente já está estourando o tempo desse... Pois é, aqui para mim já são 18h01. Eu acho que eu entrei eu entrei há 1 hora atrás, deve estar estourando, é que ele me avisa com 20 segundos de antecedência só. Então, a gente vai encerrar essa. Vamos fazer assim já, Lais. Eu encerro essa.
Tá, E a grava. gente já começa, já vou me reconectar, sim, com certeza. Vou me reconectar para a gente ir para a segunda parte dessa conversa, para a gente fazer o fechamento também dela, tá bom? Espero Tá bom. todos vocês e eu não esqueci aqui 2 perguntas que temos que eu vou trazer na sequência, tá bom? 1 minuto, tô de volta. Sigam-me. Beijos. Beijo.